Bora, mãe. Bom dia a todos que estão aqui presentes. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Eu quero também dar um bom dia aí ao pessoal do YouTube que vai receber esse culto, receber a mensagem. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Seja uma manhã e uma noite de bênção, porque nós precisamos ter o entendimento de que tudo que nós fazemos é para o Senhor. E para isso eu gostaria de abrir com vocês um texto da palavra de Deus. Abra aí comigo. Talvez esse texto aqui vai te chamar a atenção sobre a forma de nós vivermos a nossa vida, que está em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31 e 32. Eu vou esperar os irmãos aqui no presencial abrir, você que está aí também no YouTube, abrir a sua Bíblia, capítulo 10, versículo 31 e 32 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Amém? Esse versículo ele me chamou muita atenção. E esse versículo ele diz o seguinte: a palavra do Senhor diz assim: portanto, se vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Não se tornem motivo de tropeço nem para judeus, nem para gentios, nem para a igreja de Deus, assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Geralmente a gente pega esse trecho e só lê o versículo 31. E o versículo 31 diz assim, mais ou menos isso: tudo que você for fazer, faça como se fosse ao Senhor. Mas o que Paulo está dizendo aqui é que no contexto da época existiam muitos deuses e os povos eles adoravam muitos ídolos. E naquele contexto existiam então sacrifícios de comida para esses deuses. E o que acontece aqui? Paulo está falando assim: olha, tudo que você for fazer, faça em nome do Senhor, seja comer, seja beber. E aí a gente vai trazer para o nosso contexto, seja lavar uma louça para a mamãe, seja ajudar a esposa no trabalho diário da casa, seja como um profissional onde nós estamos exercendo as nossas profissões. Nós precisamos fazer isso com muita dignidade, e sempre com dignidade ao tal que nós estamos fazendo. Nós não estamos olhando o benefício só da empresa ou do patrão, mas nós estamos olhando o benefício dos céus. Porque quando a gente faz com honra as coisas aqui na terra, o nosso Deus é glorificado. E o versículo que me chama a atenção para você nunca mais esquecer é o versículo 33, que diz: assim como eu também procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse. Nós não fazemos para o nosso próprio interesse, porque quando nós fazemos para outros, existe salvação. Olha o que a palavra de Deus diz: mas eu faço para que muitos sejam salvos. Então, a maneira de você caminhar nessa vida, ela aponta para Cristo. A maneira que você caminha nessa terra, ela aponta para Cristo. E nós precisamos muitas vezes nos posicionar assim. O Ronaldo deu um testemunho muito legal no PG dos Homens. Se vocês não sabem, eu quero falar em primeira mão aqui, depois nós vamos escolher um depoimento oficial. Mas a Deise, que está aqui essa manhã, veio nos visitar, e o Ronaldo, eles estão de partida. Eles vão embora para Campinas. Ele recebeu uma proposta de emprego em Campinas. O sonho da Deise sempre foi ser uma interiorana, uma campineira. E aí Deus ele tem colocado essa proposta para eles. E logo em breve eles vão para o interior. Só que o Ronaldo contou uma situação interessante do próprio Léo, o filho mais velho dele. Quantos anos tem o Léo? 6 anos. O Léo estava lá brincando com uma criança lá no pátio, lá no prédio. E o menino começou a falar algumas grosserias para o Léo, algumas palavras, para ele. E o Léo olhou para ele e falou assim: para com isso, eu sou cristão. E aí o molequinho lá ficou todo meio escabriadinho assim, né? E é interessante que logo cedo, um menininho logo cedo, não para ser melhor que os outros, mas para levantar a bandeira ao qual ele defende, que é o Filho de Deus, o Filho de Cristo, ele então se posicionou. Nessa esfera de criança parece ser algo bobo,
nós não nos posicionamos nessa terra, e quando nós não nos posicionamos, nós não apontamos para a cruz de Jesus. Então que hoje, meu querido, nessa manhã, nós possamos nos colocar diante de Deus em oração, pedindo para que Ele nos ajude, quer comais, quer bebais, de qualquer forma que eu estiver vivendo a minha vida no trabalho, que seja para glorificar esse Deus Todo-Poderoso. Vamos orar? Querido Deus, nos abençoa, Pai, essa manhã, Deus. Nós te pedimos, Pai, para que o Senhor tenha misericórdia da nossa vida, Deus. E nós também estamos muito alegres, Deus, porque hoje, Deus, nós podemos celebrar em família junto ao Senhor, Deus. Quebrante, Pai, corações, Deus. Existem talvez muitas dúvidas na nossa mente, Deus. Nosso coração pode estar muito duro, Deus, mas o Senhor é um Deus de milagre. O Senhor pode quebrar com poder, Deus, essa dureza, Deus. Transformar um coração de pedra, Deus, num coração de carne, Deus. Num coração que ama, Deus. Num coração que não pensa só no benefício próprio, Deus, mas pensa no próximo. Nos ajuda, Deus, a ter a mente de Cristo. Abençoa, Pai, esse dia e receba a nossa adoração. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Vamos louvar então o Senhor? E a gente quer dizer que a igreja, a gente está muito feliz assim, porque o tempo é de crise, o tempo é difícil. E nós temos observado que Deus já tem sustentado a nossa comunidade. Nós temos observado que os nossos irmãos têm caminhado firme, mesmo com tanta dificuldade que nós estamos vivendo. Deus ele tem abençoado a comunidade. E a igreja da Ação Bíblica Cidade Ademar não quer tesourar recursos, muito pelo contrário, nós somos uma igreja que quer abençoar pessoas. E por isso, nesse momento, nós iremos passar essa coleta,
mas que os irmãos façam isso com alegria, não com tristeza, não com peso no coração, porque nós servimos ao Senhor também com as nossas vidas, quando a gente também contribui para que o reino de Deus ele possa crescer. Glória a Deus, obrigado, Senhor, por tamanha fidelidade, pelo Senhor ter mantido as nossas vidas, e ainda temos certeza que o Senhor continuará nos abençoando durante esse tempo. No final, ainda depois dessa música, vou pedir para o presbítero Daniel ainda fazer uma oração para agradecer a Jesus por todo o recurso que ele tem nos dado. Amém? abençoar cada um aqui que ofertou, ó Deus, que não lhe falte nada, Senhor Deus, que o Senhor multiplique em suas vidas, ó Pai, e todos aqueles que não puderam ofertar, os irmãos que estão em casa, Pai, que o Senhor possa confortar os corações, ó Pai, que o Senhor Deus possa se fazer presente, abençoando a vida deles também, e que não lhe falte nada, Deus. É em nome do Senhor Jesus que nós agradecemos por tudo, ó Pai. Amém. Amém. Vou aqui dar uns recadinhos aqui para a igreja, bem rapidinho. E os recados são os seguintes: Reciclando Vidas, o ministério aí que a gente está dando recado todo domingo, que tem abençoado aí o pessoal da Casa de Recuperação. Obrigado a todos que têm trazido alimento aqui até a igreja, para que o Daniel, a Raquel possa estar levando até a Casa de Recuperação.
e tem sido uma bênção esse ministério. Continue contribuindo. O Projeto Barnabé também reiniciou aí as arrecadações. Esses alimentos aí, gente, ó, às vezes para você é besteira 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, mas tem gente que é a única coisa que come na hora do almoço, na hora da janta. Então são 14 famílias que estão sendo abençoadas aí por esse ministério. A gente não imagina, mas existe ainda pobreza e muitas vezes ao nosso redor, e por isso a gente é uma comunidade que também abençoa as pessoas também com recursos aí material, tá bom? Dia das Crianças, dia 12, nós tivemos uma homenagem muito legal do Crianças em Ação, né? Hoje teremos a EBD que está acontecendo nesse exato momento, e amanhã tem uma surpresinha para algumas delas. Que Deus então abençoe aí as nossas crianças. Nós estamos morrendo de saudade delas. Nosso ministério infantil aqui o carro-chefe da igreja, é o ministério infantil, e por causa da pandemia nós decidimos não prosseguir por enquanto com isso, mas a igreja tem se esforçado, tem feito uma programação muito bacana para que as igrejas também fossem alcançadas, as crianças fossem alcançadas, e nós somos muito felizes e agradecidos por toda a equipe que trabalha no Ministério Infantil. Deus abençoe a todos vocês. E no próximo domingo nós teremos a última igreja do Apocalipse, ó, uma série de 7 igrejas. Domingo que vem é a última das igrejas. Nós temos uma enquete rolando aí. Qual é a igreja que você desejaria frequentar, que o Paulo levantou aí, das 7 igrejas. Depois a gente vai colocar lá no Instagram lá uma enquete. E também nesse próximo domingo teremos a ceia do Senhor presencial, tá bom? E para você aí online. Então separa aí um pedacinho de pão, um suquinho de uva, você que está em casa, porque no próximo domingo nós iremos celebrar a ceia juntos. Mais um momento que a família se reúne para lembrar das misericórdias de Deus por meio de Jesus Cristo, o seu Filho, tá bom? Esses são os nossos recados. E agora aquele momento que a gente gosta muito, que é o momento dos versículos. Então, roda lá! Colossenses 3,16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos, aconselhai-vos mutuamente com toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Oi, galerinha da BCA, tudo bem com vocês? Hoje vou falar mais um versículo para vocês. Ele é assim, ó: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Salmos 23:1. Boa noite, igreja. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Colossenses 3,16. Amém. Deus da luz. E não há nele nenhuma escuridão. 1 João 1:5. 5. Tchau, igreja! Boa noite. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Colossenses 3,16. Amém? Oi, igreja. Hoje eu vim gravar mais um versículo. Entrega seu caminho ao Senhor. Confia nele. O mais ele fará. Salmos 37. 5. Tchau, igreja! Olá, boa noite a todos. O meu versículo dessa semana diz assim: Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo, e o será para sempre. Hebreus 13:8. Oi, gente! Hoje eu vim aqui falar do meu versículo. Ele se encontra em João 15:14. Ele diz assim: vocês, meus amigos, se fazeis o que vos mando. Beijos! Boa noite, igreja! Hoje eu vim falar um versículo com a Ave Maria. É assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que tudo fizeram novas. 2 Coríntios 5:17
Tchau, igreja! Tchau! Igreja! Hoje eu vim aqui falar mais um versículo para vocês, que está em Salmos 46, 1. Ele fala assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Tchau, igreja! Tenha um bom final de semana aí na sua casa. Bom dia, igreja. Eu quero deixar um versículo com vocês aqui hoje. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Está em Colossenses 3,16, parte A. Oi, pessoal. Tudo bem? Vou falar o Colossenses 3,16. Habitai ricamente em vós a palavra de Cristo. Tchau, tchau. Parabéns para você que decorou e falou o seu versículo. Que Deus abençoe sua vida. E vamos agora continuar aqui a nossa celebração com mais louvor. Graças a Deus.
gente tem entendimento que Deus ele fala por meio da palavra. E se você está aqui nessa manhã, ouvindo aí no YouTube essa noite, tenha certeza que Deus quer falar ao seu coração. Por isso a gente tem que estar com o coração agora quebrantado, com toda a atenção, para que a gente possa receber então a palavra do Senhor e ela possa então brotar, germinar, crescer e frutificar em nossa vida. Então que você nesse momento baixe sua cabeça comigo, entre em oração e peça para Deus falar com você. Isso é muito importante. Para que a obra dele aconteça, para que os milagres dele aconteçam na nossa vida, nós precisamos desejar que assim seja. Então que nesse momento você possa desejar isso. Querido Deus, nós queremos agradecer, Pai, pela vida da Shirley. Deus te fez mais um ano de vida. Deus abençoe, Pai, a vida dela. Obrigado porque o Senhor está trazendo saúde, Deus, a ela. A gente, há tempos atrás, ela passou por momentos muito difíceis, a gente pôde acompanhar no hospital, mas agora o Senhor tem trazido um novo tempo, um tempo de bênção para a vida dela. Continue cuidando, Pai, que nesse ano seja um ano que ela possa conhecer o Senhor mais e mais, Deus. Nós queremos também te pedir, Deus, pela palavra nesse momento, Deus. Pai, o nosso coração é insensato, é duro, Deus, e pende, Deus, a amar, Deus, as coisas desse mundo mais do que o Senhor, Deus. Mas nós te pedimos, Deus, que o Senhor venha tomar o nosso ser, a nossa vida, Deus, e que por meio da tua palavra, Deus, nós possamos ser transformados a partir de já e nessa manhã, Deus. Deus, usa a vida do Daniel com poder, Deus. Derrama, Pai, a sua graça sobre ele, e que ele possa ser nessa manhã, ou para quem está no YouTube, essa noite, boca do Senhor, Deus. Abençoa o teu servo em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Bom dia. Bom dia a todos que estão aqui no presencial, vocês aí que vão estar assistindo. Que o Senhor nos abençoe essa manhã, que a graça do Senhor e a sua paz esteja sobre nós. Olha, eu queria convidar vocês a chegarem melhor, abrirem as suas Bíblias aí na continuidade ao carta Apocalipse, capítulo 3. Hoje nós vamos estudar a carta a Sardes. Eu peço a vocês também que estiverem com as suas Bíblias, deixem as suas Bíblias abertas também, não fechem ela, tá? Para vocês conseguirem também acompanhar o meu raciocínio. Apocalipse capítulo 3, eu vou estar lendo aqui. Diz assim: capítulo 3, amém? Ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheça as tuas obras, que tens o nome de que vives, estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o, arrepende-te, porquanto, se não vigiares, virei como um ladrão, e não conhecerás de modo algum em que horas virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu queria fazer mais uma oração, que Deus possa abençoar essa palavra hoje, para que nós possamos sair daqui com a compreensão de tudo aquilo que o Senhor nos quer falar essa manhã. Baixe suas cabeças, ore comigo. Querido Deus, ó Pai, nós agradecemos, nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor possa falar conosco essa manhã, Senhor Deus,
Que, ó Pai, de tudo aquilo, Pai, que nós estudamos, Senhor Deus, sobre as Tuas cartas, ó Pai, que nós possamos compreender, Senhor Deus, a Tua vontade para a nossa vida, Senhor Deus, o Teu chamado para a nossa vida, Senhor Deus. Que nós possamos entender que o Senhor nos chamou para ser luzeiros, ó Pai, nesse mundo, luz e sal nessa terra, Pai. Que o Senhor, Pai, possa abençoar todos os irmãos, os que estão presenciados, os que estão em casa, Senhor Deus, que possam vir compreensão deste entendimento, ó Deus. Que o Senhor nos abençoe, Pai, para a Tua glória. Amém. Queridos, para que a gente consiga entender um pouco sobre a carta de Sardes, a gente precisa entender um pouco sobre a cidade de Sardes. A cidade de Sardes, ela ficava situada no alto de uma colina e era fortificada e amuralhada. E a cidade foi tomada pelo rei Ciro da Pérsia em 529 a.C. Era uma cidade rica, era uma cidade forte, né? Era uma cidade militar, e ela foi tomada pelo rei da Pérsia desse ano. E é engraçado você entender que o rei, ele sitiou a cidade, ele examinou a cidade e ele tomou ela no meio da noite, num buraco da muralha, observando todos os pontos fracos. Ele encontrou ali uma brecha, enquanto toda a cidade se achava forte, intomável, foi observado no meio da noite, enquanto estava todo mundo tranquilo, né? Quando não se esperava que veio um ataque. E da mesma forma, no meio e depois do ano no ano 218 a.C., Antíoco Epifânio também dominou a cidade da mesma forma. Então é engraçado que eles tomaram da mesma forma, tomou a cidade. Então os cidadãos daquela cidade, eles entendiam, os membros daquela igreja, eles entendiam claramente o que o Senhor Jesus estava querendo trazer com essa carta. Então é engraçado que foi tomado dessa mesma forma. Foram duas vezes a cidade foi sitiada. Então os moradores dessa cidade, eles entendiam claramente o que o Senhor Jesus falava no texto, que diz assim: porquanto se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que horas virei. Então o Senhor Jesus, ele não estava se referindo à maneira como ele vai voltar aqui no texto. Ele estava aqui mostrando para os moradores dessa cidade, para os crentes dessa cidade, dessa igreja. Eles entendiam claramente, porque isso fazia parte do cotidiano dele, fazia parte da história da cidade. Então eles entendiam, da mesma forma que o alarme tocou aqui, a gente entende que a caixa d'água é perigosa. Eles entendiam também que das duas vezes que a cidade foi tomada, ela foi tomada no meio da noite, no meio da calada, quando ninguém esperava. Essa cidade foi tomada. E eu estudando essa mensagem durante essa semana, eu fiquei pensando aqui comigo, e eu queria conversar um pouco com vocês sobre um primeiro aspecto aqui. Em primeiro lugar, o perigo de um culto ao vazio. Acompanha comigo no versículo 1, que diz o seguinte: conheço as tuas obras, que tens o nome de que vives e estás morto. Irmãos, a cidade de Sardes, ela, além de todo esse contexto, é engraçado entender que a cidade ela sofreu ataques, ela foi sitiada 2 vezes, e a cidade ela foi reconstruída no período de Alexandre, na década, e ele foi dedicado à deusa Artemis, ou conhecida também como a deusa Diana dos Efésios. E depois de tudo isso, quando Sardes foi reconstruída, os moradores dessa cidade, tanto os cristãos dessas cidades, no livro de comentários bíblicos do pastor Hernandes Dias Lopes, ele comenta o seguinte: que
que a cidade tornou-se famosa pelo alto grau. Olha, presta atenção no que se tornou a cidade, o que se tornou a igreja. A cidade tornou-se famosa pelo alto grau de imoralidade, e Sardes era uma cidade rica, mas totalmente degenerada. Seus habitantes entregavam-se aos encantos de uma vida de luxúria e prazer. Olha, interessante aqui, a igreja tornou-se como a cidade. Em vez de influenciar, foi influenciada. Então você imagina uma igreja que, em vez de ser luz e sal na terra, ela se tornou como a cidade. E quando a gente enxerga, a gente entende a cultura romana, quando se trata da cultura romana, se trata de perversão total, de degeneração. É só você estudar um pouco sobre a cultura de Roma, você vai entender. Para quem já ouviu ou já estudou um pouco sobre a história do imperador Calígulas, você vai entender o que era a cidade, e sobre a deusa que era levantada ali, Artemis, né? Sobre os sacrifícios, toda a prostituição que existia naquela cidade, dando rito a um culto que existia naquela cidade. Então os cristãos, que eram para ser chamado um povo diferente, eles estavam praticando as mesmas coisas, eles estavam vivenciando as mesmas coisas que aquela cidade. E pensando nisso, no perigo de um culto ao vazio, eu fiquei imaginando, pensando comigo, né, essa semana, e isso uma coisa é de mim. Eu penso comigo, né, toda vez que eu visito uma igreja, isso é de mim, eu ainda comento com a minha esposa, né. Toda vez que eu visito uma igreja, eu sou chamado, vem cá, conheça a nossa igreja. Ou então quando eu vou fazer algum trabalho por aí, e eu estou por aí no mundo afora, eu conheço muita gente, né? Então eu vou onde tem multidão ali, tem cristãos e tem de diversas formas. Às vezes eu me pego ali no meio da multidão ali, e eu fico pensando comigo mesmo, né? Será que todas essas pessoas que estão aqui, né, elas realmente foram transformadas? É uma pergunta, né, para a gente se fazer. Será que todas as pessoas na igreja realmente elas foram transformadas? Será que realmente elas se tornaram novas criaturas? Né? E essa igreja de Sardes, ela não se tornava, ela não era aqui no contexto conheço tuas obras, tens o nome de que vives, estás morta. Ela não era uma igreja morta no sentido de morta, todo mundo parado. Não, o sentido de morta aqui não é nesse aspecto de morto, mas uma igreja que não tem vida, uma igreja que não canta, uma igreja que não vibra. Não é nesse sentido aqui que Jesus está falando. Ele estava falando aqui no sentido de morto. É morto, sabe em quê? Delito e pecado. Delito e pecado. Era isso que era a igreja em Sardes. E eu olhando assim, às vezes no meio da multidão, eu fico pensando, né? Falo, às vezes a gente olha e fala, será que realmente todo mundo aqui compreendeu a seriedade, né, do cristianismo, aqui que Jesus realmente nos chamou? O Paulo, na semana retrasada, ele comentou algo no culto aqui que me chamou bastante atenção, que foi o seguinte, né? Existem milhões de pessoas e a gente passa às vezes por igrejas lotadas, irmão. Igreja lotada. Hoje de manhã eu estava olhando, passando em frente a uma igreja, no percurso para cá, e eu olhando assim, falando, nossa, mas que igreja, essa igreja ela é cheia, ela tem muito mais jovem do que, e eu fico pensando, como que a igreja se chama tanto jovem, cara? Será que realmente eles estão ali pensando, realmente eles estão ali entendendo realmente o Evangelho? Paulo comentou semana passada, ele falou, existem milhares de motivos para você frequentar uma igreja. Existem milhares, você pode ir para a igreja por milhões de motivos, né? Igrejas hoje promovem um motivo para você ir até ela, né? Só você assistir uma televisão, você vê lá que a igreja está promovendo, venha para a nossa igreja, esta manhã, na tal dia, vai ter isso, vai ter aquilo, né?
Então a igreja promovendo, mas será que elas realmente têm um comprometimento com aquilo que o Paulo falou e que o apóstolo João se encontrava na ilha de Patmos, no capítulo 1, no versículo 9, que ele diz assim: achei-me na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Será que realmente essas pessoas elas estão na igreja por causa da palavra? Será que elas realmente estão na igreja por causa do testemunho de Jesus? Ou elas estão na igreja buscando seus próprios interesses? Né? É uma pergunta para se fazer. E às vezes a gente fica pensando, eu estava pensando comigo, né? Aí eu fico olhando e eu falo, já pensou se eu tivesse o dom? Né? Já pensou, pastor? Se você pudesse olhar como pastor e olhar assim diante de todas as ovelhas, diante de uma multidão de pessoas, e você olhar assim e falar assim: esse foi transformado, esse não foi, esse daqui está sendo transformado ainda, esse daqui, esse não tem jeito, ele vem todo domingo, senta aqui, mas o cara é duro, bicho, né? O cara, no coração dele não muda. Já pensou? Você viu como eu fico pensando, se eu pudesse olhar, né? Mas esse dom não foi dado a homens, ele não foi dado nem ao pastor Felipe, ele não foi dado a mim, mas ele foi dado a sabe quem? Aquele que tem os olhos como chama de fogo, irmão. Lembra que o Henrique pregou aqui semana passada? Que ele fala que o Senhor da igreja, ele anda no meio da sua igreja, dos seus candeeiros, e os seus olhos são como chama de fogo. Eles sondam mente e corações, cara. Ele está passeando no meio da sua igreja, no meio de diversas igrejas, e ele olha, os olhos dele não enxerga aquilo que nós não enxergamos no íntimo. Ele sonda nossos corações e nossas mentes. Eu pensando nisso, eu fiquei imaginando aqui sobre a igreja de Sardes. A igreja de Sardes era uma igreja viva, no sentido litúrgico. Ela era viva, ela tinha muita membresia, ela era uma igreja cheia de gente. Talvez ela também tinha muitos visitantes, também ela poderia ter muitos membros, uma igreja de membresia grande, numerosa, imensa, ou talvez poderia ser uma igreja com grandes obras, ela fazia muitas obras. Mas o Senhor Jesus disse para essa igreja o seguinte: acompanha comigo no verso, no primeiro, diz assim, mais uma vez: conheço as tuas obras, tens o nome de que vives e estás morto. Tinha obras, a igreja tinha obra, cheia de gente. Pensa numa igreja numerosa, uma igreja cheia de jovem, uma igreja cheia de gente, uma igreja vibrante, uma igreja balfada, uma igreja onde todo mundo frequenta, gosta de ir, mas só que a igreja, irmão, tinha sido tomada pelo mundanismo, cara. O mundanismo assaltou a igreja em Sardes. Assaltou. Eles estavam na igreja, mas vivenciando o mundo. E a gente imagina, e olha, com meus olhares aqui, só que eu não tenho os olhares como chama de fogo, igual ele tem aqui na igreja de Tiatira, Seus olhos são como chama de fogo. Então eu pensando nisso, eu fiquei observando e falando: nossa, quantas igrejas a gente não vê isso, E a gente olha e fala assim: nossa, mas quanta campanha, quanto isso, quanto aquilo, quanto congresso, mas com motivações, pessoais. E aquelas pessoas vão àquela igreja, irmão. Elas não perdem, irmão. Não perdem o culto, cara. Ela vai. Mas sabe qual que é a motivação? Ela não é a motivação que o apóstolo João tinha aqui, quando ele estava preso, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus.
elas não estão comprometidas com isso. E a igreja de Sardes, ela não tinha o principal, cara. Ela tinha muitos membros, mas ela não tinha o principal, que era a vida espiritual. Eles estavam mortos. Mortos, irmãos. Em nome de que vives. Parece que está viva, parece que está funcionando, mas está morto, irmão. Está morto, porque vive em pecado, irmão. E a igreja de Sardes, olha que interessante aqui. De todas as outras igrejas que a gente estudou, a igreja de Sardes, ela não sofria perseguição, assim como a igreja em Éfeso. A igreja em Éfeso, ela sofria perseguição, né? E aqui a igreja de Sardes, você não vê falando sobre perseguição. Você sabe por que a igreja de Sardes não sofria perseguição? Porque uma igreja desse jeito, cara, contaminada pelo pecado, ela não traz benefício nenhum ao reino de Deus. Ela também não traz ameaça nenhuma, velho, a Satanás. Sabe por quê? Porque ela já está morta, irmão. Ela já está morta. E a igreja de Sardes, você vai perceber também, meu querido, que ela não vai falar aqui sobre os nicolaítas, né? Ela não tinha a doutrina dos nicolaítas, as seitas dos nicolaítas. Sabe por quê? Porque talvez eles já estavam fazendo pior do que os nicolaítas. Eles estavam vivenciando o mundo, cara, dentro da igreja. Não sei nem o que eles estavam fazendo dentro da igreja. Motivação qual era? E ela também, você não vai ver falar aqui sobre os balamitas, você não vê falar sobre a falsa profetisa, a Jezabel, você não vê falar, né? A igreja dessa, ela não fazia significado nenhum, ela não trazia ameaça a Roma, porque ela já vivia a cultura de Roma, a cultura do mundo, presente século, cara. A igreja que vivia o presente século. Em segundo lugar, eu queria pensar com vocês no que a palavra de Deus nos diz quando o Senhor Jesus, Ele nos chama. Ele diz o seguinte, presta atenção. Tiago diz o seguinte, ó: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que, em vão, afirma a Escritura, é com ciúmes que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós, irmão. É com ciúmes, cara. Você consegue imaginar um casamento, um cônjuge, alguém que é casado, né? Você consegue imaginar você que ama a sua esposa, ou você mulher que ama o seu marido, você consegue imaginar você compartilhar o seu cônjuge, o seu amor com o outro? Você consegue imaginar isso? Coloca no seu coração, qual que é o sentimento, né? Eu sou meio ciumentão, né? Eu fico meio ciumado às vezes, eu não gosto muito que a minha esposa fica conversando, tô brincando. Mas você consegue imaginar, cara? Você consegue imaginar o seu amor da sua vida, ele, né, compartilhando com o outro? Não, irmão, não consegue. O Senhor Jesus, o Espírito Santo, Ele anseia, Ele supõe que Ele com ciúmes, que Ele anseia por nós, Ele tem ansiedade com grandes ciúmes, irmão. O Senhor Jesus, irmão, Ele é o noivo que nos ama. Nós somos a noiva de Cristo. Ele é o noivo que nos ama com amor inestimável. Ele nos ama com amor inestimável. Ele não quer dividir, irmão. Ele não quer nos dividir com o mundo, né? Ele não quer, Ele nos chama com amor inestimável. Ele anseia por nós. Sabe quando você tem uma ansiedade de estar perto com alguém que você ama? Você tem ansiedade de estar perto. Quando você gosta, você quer estar perto, não quer? O Senhor Jesus, Ele anseia estar perto de nós o tempo todo. Infiéis, esse é o discurso para aquela igreja. Infiéis. Em 2
1 João 2,15, verso 16. Se eu mais perto aí, eu acho que eu estou precisando de óculos, gente. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, olha quantas vezes ele vai falar mundo aqui. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Presta atenção, porque tudo que há no mundo é concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. Não procede do Pai, mas procede do mundo, irmão. Do mundo. Não procede do Pai. Né? O Senhor Jesus não olhar para as coisas lá do alto. Né? Quando a gente olha para o mundo, se a gente for viver o mundo, a gente vai se tornar como inimigo de Deus. Né? Não constitui-se inimigo de Deus. Tudo procede, tudo é soberba da vida. Né? Quando a gente conversa assuntos referentes muito ao mundo, são soberbas da vida, concupiscência dos olhos. Não é? É dessa forma que o Senhor Jesus nos chama. Ele nos chama para tomar uma posição, cara. Né? Ele fala assim: olha, você toma uma posição diante de Deus. Né? Precisamos tomar uma posição. Você que está ouvindo em casa, de repente vive dentro de uma igreja, mas o Senhor Jesus ele chama para você tomar uma posição. Né? De repente você está anos dentro da igreja, vivendo anos dentro da igreja, mas você não tomou uma posição com Cristo. Você vive na igreja e vive no mundo, vive na igreja e vive no mundo. Né? Às vezes não tem nem pico para estar diante de Deus. Por quê? Porque está vivenciando o mundo e aí o seu coração é tomado pelas concupiscências do mundo. E aí a igreja, irmão, ela se torna, sabe o que? Cansativa, cara. Porque o pecado ele cansa, irmão. Aquilo que é santo, você não quer ficar na presença de Deus porque seu coração está pendendo para o pecado. Você não faz uma entrega, você está em cima do muro. O Senhor Jesus ele chama hoje para você tomar uma posição. O mundo ou ele, né? Ele anseia por nós com ciúmes. É dessa forma que ele nos anseia, nos chama. E 1 Pedro 2,9, olha para que o Senhor nos elegeu. Aqui Pedro ele vai tratar aqui ele vai falar aqui ele vai relatar um pouco sobre o Velho Testamento. Ele vai usar uma linguagem de Velho Testamento. E para quem entende o Velho Testamento, ele vai entender: olha, vós porém sois raça eleita. Então o Senhor Jesus ele nos elegeu para ser o quê? Sacerdotes, irmão. No Velho Testamento o sacerdote ele prestava serviços a Deus. Então o Senhor ele nos elegeu para sermos sacerdotes, nos elegeu para prestarmos serviços a Deus, né? Para vivermos de acordo com os padrões de Deus. Ele também nos elegeu para sermos uma nação santa, né? Ele nos elegeu para sermos uma nação santa. E no Velho Testamento o povo de Israel foi chamado para ser luz, para ser diferente. E da mesma forma o Senhor Jesus nos chama hoje para sermos uma nação santa, uma nação diferente. Então ele nos elegeu para sermos sacerdotes do Senhor, ele nos elegeu para sermos uma nação santa. E olha que interessante o que ele quer. Lembra que quando o Espírito anseia sobre nós com ciúmes? Ele quer exclusividade, irmão. Ó, propriedade exclusiva. Ele não quer nos dividir. Você entende uma propriedade exclusiva? Uma propriedade que não é exclusiva você aluga. Uma propriedade que é exclusiva, não. Ela pertence ao Senhor. Ela não pode ser dividida. Então ele nos chamou para sermos raça eleita, sacerdócio e nação santa, exclusiva de Deus. E olha o principal, irmão, que ele nos chamou. Ele nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Das trevas, irmão. Está vendo? O mundo, às vezes a gente olha o mundo aqui. Eu estava comentando com o Felipe hoje de manhã. Aí a gente estava olhando assim. Eu falei: olha só, é feriadão prolongado, né, cara? E eu olhei aqui. Hoje eu brinco com ele. Falo: a caixa d'água aqui é a Birutolândia, né?
A gente que conhece, é meio periferia e abriu Utorlândia, irmão. É isso mesmo. Meu irmão, a gente estava olhando, eu comentando com ele, falei, ó, os caras tudo de virote, né? Aí ele era, mas também não pode nem condenar, velho. Não pode condenar, sabe por quê? Há 10 anos atrás eu estava drogado, velho. Eu estava drogado, com o nariz cheio de cocaína, de virote da mesma forma. E estava também na porta do bar, assim, tomando uísque, cara. Estava desse jeito, igual. Estava dessa mesma forma. Então, o Senhor Jesus nos chamou das trevas, irmão, para a sua maravilhosa luz. A Bíblia diz que o diabo cegou-lhes o entendimento dos incrédulos, para não compreender a luz do Evangelho, irmão. Meu, era cego, cara. Era cego. Mas graças a Deus, o Senhor me chamou das trevas. E Ele me chamou para ser isso, ó, sacerdote, nação santa, propriedade exclusiva de Deus, a fim de quê? Proclamar virtudes daquele que me chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Posso que antes não era esse povo, mas agora é povo de Deus, irmão. Povo de Deus. É para isso que o povo, para isso que o Senhor nos chamou. Era isso que a igreja de Sardes não vivenciava. Não vivenciava. Então o primeiro ponto foi um culto ao vazio. Eles estavam ali, mas eles estavam mortos. Nome de que vive, mas morto. Morto. Segundo lugar, a necessidade ao avivamento. Acompanha comigo o texto. Ser vigilante e consolide o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Então aqui, entenda só, existia ali um público, né? Uns que estavam mortos, né? Eles estavam dentro da igreja e eles estavam mortos, né? Vivendo em pecado. E o Senhor Jesus, Ele vai tratar aqui sobre, existiam três públicos: os que estavam mortos, os que estavam para morrer, e Ele vai falar aqui no versículo 4, Ele diz aqui, tens contudo em Sardes poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras. Então existiam aqueles que estavam mortos, existiam aqueles que estavam para morrer, existiam aqueles que não se contaminaram, aqueles crentes fiéis, aqueles que viviam na igreja de Sardes e fiéis à palavra de Deus, não se contaminaram com o mundo. E qual que é a obrigação daqueles crentes fiéis que não se contaminaram com o mundo? A obrigação desses crentes, a minha obrigação, a obrigação de cada cristão, de cada um que se encontra, de cada você que está em casa, a sua obrigação é essa, irmão. A obrigação é o seguinte, é dizer o seguinte, ser vigilante, consolida o resto que estava para morrer. Sabe aqueles que estão no muro? Aquele que ainda não tomou a posição? Você que é um crente fiel, cara, a palavra, que não vive o mundanismo, Ele nos chamou para consolidar, acordar, acorda, irmão, acorda aquele que está para morrer, velho, aquele que está vivendo dentro da igreja, mas está para morrer, ele está na indecisão, acorda ele, consolida, desperta ele, né? Nós temos Deus nos confiou o ministério como reconciliação. O homem precisa se reconciliar com o Senhor, e a nossa função como os crentes fiéis que não se contaminaram é consolidar, acordar estes que necessitam, né? Assim a gente pensa que não, mas tem muita gente perto da gente que está, irmão, assim, para morrer, cara, para morrer. Ele está aqui, o coração, ele dá um lampejo, ele fala assim, eu vou entregar minha vida a Jesus, mas passa-se um tempinho, que a palavra de Deus diz que Satanás, irmão, é o ladrão da semente. E quando a palavra de Deus está pregada aqui, é uma guerra espiritual. Você está ouvindo a palavra de Deus e no seu coração Satanás está roubando a semente que está sendo plantada para que você se descame para o mundo, cara. Ele é o ladrão de semente. Então, esse é o entendimento, a necessidade, que havia uma necessidade ao avivamento.
Faça isso, consolida o resto que estava para morrer. E precisava acordar, né? Pessoas ali que, né, pessoas convertidas. A igreja, ela se tratava aqui de dois tipos, né? Três. Os mortos, os que estavam para morrer, os que não se contaminaram. Então a igreja é composta de pessoas que, mundialmente, no contexto geral, pessoas que ouvem a palavra de Deus, presta atenção, pessoas que ouvem a palavra de Deus e se convertem, e pessoas que vão ouvir a palavra de Deus e não vão se converter, vão continuar duras, irmão. E sabe qual é a nossa obrigação? É essa: consolida o resto que estava para morrer. Ser vigilante, acorda-os, desperta-os. E você sabe qual o fundamento principal? Você que precisa fazer isso, assim como eu também preciso. Existe um mandamento nisso, né, para que a gente tenha que fazer isso. Você que ama, às vezes eu falei com a Raquel essa semana, eu conversei com ela, eu falei: olha, amor, sabe o que falta? Às vezes o Paulo comentou, né? Ele falou: qual igreja você gostaria de ser membro, né? E eu fiquei pensando comigo, legal, mas eu fiquei pensando também, Paulo, qual igreja que de repente eu pertenço, cara, né? Existe a igreja que eu gostaria de ser membro, mas também eu fico pensando, qual igreja será que eu pertenço, cara? Aí eu fiquei tentando identificar qual, não julgar a igreja, mas tentei ficar pensando em mim, quem será sou eu, né? Que tipo de crente sou eu? Aí eu fiquei pensando, às vezes eu não amo, cara. Às vezes eu não amo. Falta amor. Lembra a igreja de Éfeso? Tenho, porém, contra ti, que abandonastes as tuas primeiras obras, irmão. Parei de amar. Às vezes eu falo assim, eu amo meus entes queridos, e eu não vou lá pregar o evangelho para eles, cara. Às vezes eu penso, eu falo, não vou até lá pregar o evangelho, eu amo, eu considero que o dia me deu uma vontade de chamar o meu primo e participar de um PG, né? Eu falei, vou chamar ele, cara, de repente ele vai gostar do PG, vai se envolver, né? E tal. E aí, cara, passou ali, eu fui fazer minhas coisas, quando eu fui ver, eu não liguei, cara. Não liguei por quê? Sabe por quê? Falta amor. Eu gosto, mas eu não amo. Às vezes falta amor, cara. Tô aqui, ó, diante da igreja, mas às vezes falta amor, é de mim, e que o Senhor Jesus mude meu coração dessa forma também, para que eu tenha mais amor. E você sabe por que nós necessitamos consolidar e acordar quem realmente nós dizemos que nós amamos? Presta atenção, diz o seguinte em Judas, aqui é uma primeira ordem, em Judas capítulo 1, versículo 21, diz o seguinte, ó: guardai-vos, primeiro é um mandamento, para você que é cristão, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Esse é um mandamento, para você viver assim, ó, guardai-vos no amor, em amor, amando, guarda no amor de Deus, esperando o quê? A volta do Senhor Jesus. É para isso que é o primeiro mandamento, você tem que aguardar dessa forma. A nossa esperança é em Cristo. Esse mundo jaz do maligno, né? Nós aguardamos a volta do nosso Senhor para que nós tenhamos a vida eterna. Então, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E consolidando, sabe o que? Os outros, dessa forma, compadecei-vos de alguns que estão na dúvida, salvai-vos, arrebatando-os do fogo, cara. Então às vezes você olha assim e fala assim, meu, sabe aquele irmãozinho que vai, parente querido, que a gente olha assim e fala, meu, tá na igreja, irmão, mas está na dúvida, compadecei-vos deles, irmão. Consolida o resto, irmão. Estava para morrer, cara, para morrer. Sabe por quê? A gente fazendo isso, irmão, a gente fazendo isso através da obra do Senhor, nós estamos fazendo isso aqui, ó, arrebatando-os do fogo, salvando. Dessa forma que o Senhor Jesus nos manda fazer. Então, o primeiro ponto foi o perigo do culto ao vazio. O segundo, a necessidade, a grande necessidade de um avivamento. Agora, em terceiro lugar, eu queria pensar com vocês a grande necessidade
ao arrependimento. Ao arrependimento. Necessita o arrependimento. Lembra-te, no verso 3, capítulo 3, versículo 3. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Você sabe o que eles estavam recebendo e ouvindo? Imagina o que eles receberam na igreja e estavam recebendo e ouvindo o Evangelho, cara. O Evangelho. Você que está em casa, irmão, que tem recebido e ouvido o Evangelho, irmão. A palavra de Deus diz o seguinte para você: lembra-te, lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda, arrepende-te, arrependei-vos, irmão. Esse é o Senhor Jesus nos está chamando nesse momento. Arrependei-vos, cara. Ele te chama para tomar uma decisão em Cristo. Arrependei-vos. A palavra de Deus diz em Romanos 1,16 que a palavra, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. O poder de Deus é dunamis, é a palavra, a pancada do Senhor, para que você escute e seja salvo. É dessa forma. Então o Senhor Jesus diz, cara, a palavra de Deus diz que em Hebreus 12, versículo 14, diz que sem a santificação ninguém verá o Senhor, cara. Ninguém verá o Senhor. É necessário tomar uma posição com Cristo. Necessário. Então existia aqui uma grande necessidade ao arrependimento. Lembra-te, pois, do que tens recebido, ouvido, guarda, arrepende. Agora nós podemos usar aquilo que o Senhor Jesus falou quando ele viria, né? Agora a gente pode entender. Diz o seguinte: porquanto se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que horas virei contra ti. Então agora a gente pode entender realmente. O Senhor Jesus diz que ele virá como um ladrão. E lembra que eu comentei no início do culto? Às vezes a gente olha milhões de igrejas, igrejas lotadas, irmão, lotadas, mas não estão comprometidas com o Evangelho, não estão comprometidas com a palavra de Deus e o testemunho de Jesus. Testemunho de Jesus. E o Senhor Jesus, ele diz: portanto, ser vigilante, senão virei como um ladrão. Lembra que o Senhor Jesus diz em Mateus 7,22? Ele diz o seguinte: Mateus diz, agora, ele diz assim: existiam os crentes que estavam na igreja e eles faziam o seguinte, eles diziam assim: na vinda do Senhor Jesus eles se lamentavam. Mateus 7,22, acompanha comigo aí, abre aí Mateus 7,22. Mateus capítulo 7, 22. Amém? Diz assim, ó: muitos naquele dia hão de dizer: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Mundanismo, cara. Estava dentro da igreja, mas praticando iniquidade. Mundanismo, cara. E o Senhor Jesus, ele diz: nunca vos conheci, cara. Nunca vos conheci. Consegue imaginar que duro discurso? Viver dentro da igreja, irmão. Você, de repente, dentro da igreja há anos, cara, mas vivendo no muro. Não entrega, não se torna realmente um discípulo. E é essa forma dessa maneira que nós entendemos aqui o texto. Em quarto lugar, acompanha comigo Apocalipse capítulo 3, versículo 4. Se não vigiares, virei como ladrão, né? Então aí existia uma necessidade da vigilância. Então o primeiro lugar era esse. Agora em quinto e último lugar, eu queria ver com vocês o agente do avivamento, né? Existia uma necessidade ao avivamento, mas agora a gente vai entender quem é o grande agente do avivamento.
grande agente do avivamento é o seguinte. Acompanha comigo o primeiro versículo, ó. Capítulo 3, verso 1, ó. Estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Então o Senhor Jesus, Ele é aquele que tem as 7 virtudes perfeitas do Senhor, né? O número 7 aqui em Apocalipse é a perfeição do nosso Senhor Jesus. Ele é perfeito, cara. Lembra que eu falei? Lembra que a palavra de Deus diz que Ele é aquele que tem os olhos como chama de fogo? Ele é o Senhor da igreja que anda no meio dos candeeiros, sonda a mente e coração. Ele é o grande agente do avivamento. Ele que tem um espírito de sabedoria, um espírito de conselho. Ele é o Senhor. Ele anda no meio das 7 estrelas. Ele anda no meio da sua igreja. E a vontade do Senhor Jesus, essa manhã eu perguntei para o pastor, hoje por cedo, eu falei: pastor, você vai me enviar a lista, irmão? A lista dos nomes, né, das pessoas que viram? Ele falou: não, irmão, não precisa, que hoje não deu lotação. Então, irmãos, é muito mais, cara, do que ter o seu nome escrito. Uma lista para você estar aqui é ter o nome escrito, sabe aonde? No livro da vida, cara. O Senhor Jesus nos chama essa manhã, você que está em casa, irmão, que não tomou uma posição com o Senhor Jesus, Ele nos chama para o seu nome estar escrito no livro da vida, cara. No livro da vida. Não é você pegar e falar assim para uma pessoa, de repente é uma esposa que está lutando há anos, cara, há anos pelo marido, e o marido às vezes vai na igreja e fala assim: não, eu vou, mas para fazer bonito para a esposa, irmão. Às vezes para fazer bonito, às vezes não, eu estou com um problema no casamento e eu vou na igreja, amor, tá, eu vou para fazer bonito também. Para fazer bonito às vezes para o pastor, falar assim: ó, pastor, estou vindo na igreja, ó, meu nome está aí. Não, irmão, o nosso nome, ele tem que ser, além de estar escrito aqui, olha, aliás, não importa se está escrito aqui, mas ele precisa estar, sabe onde? No livro da vida, irmão. É aonde que o Senhor Jesus nos chama. Ele nos pede, Ele quer fazer uma obra na sua vida, Ele quer que você tome uma posição. Para você que ainda está no muro, que não entregou sua vida a Jesus, Ele te pede que você tome encarecidamente, em nome de Jesus, uma posição. Entregue sua vida a Ele. E Ele diz o seguinte: o vencedor será assim vestido de vestiduras brancas. O Senhor Jesus, Ele quer colocar vestes brancas em você. Ele quer colocar vestes brancas e Ele quer escrever o seu nome no livro da vida. E a palavra de Deus diz o seguinte, cara: o Senhor Jesus, Ele falou assim, que aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai. E aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei na presença do meu Pai, cara. A gente fala isso, mas muita gente fica no muro, não assume, cara. Não toma uma posição, fala não, né? Tá na igreja, é o crente moita, né? Tem que esconder. Sabe? O crente moita, né? Tô na moita, né? Ninguém tá me vendo, cara, né? Não toma uma posição, né? Não toma uma atitude com o Senhor. E essa é a vontade do Senhor esta manhã. Você tome uma posição com Ele. E Ele diz: olha que magnífico isso, irmão, você ter o seu nome escrito no livro da vida. E no dia do Senhor, quando Ele se manifestar em glória, você vai estar diante dEle e Ele vai falar assim para você: entra, bendito de meu Pai, cara. Vem, posa do reino. Vem para o descanso eterno, cara. Você consegue imaginar que bênção, irmão? E às vezes a gente deixa de receber tão grandes bênçãos espirituais por causa do pecado e do mundo, cara. Do mundo. Que o Senhor Jesus, Ele possa fazer essa obra no seu coração essa manhã. Você que está escutando, irmão, que não tomou uma atitude, cara, que Ele possa fazer uma obra na sua vida esta manhã. Ele é quem tem os 7 Espíritos de Deus, a perfeição. Ele é o dono da igreja, é Ele que nos conhece, cara. Eu conheço. Lembra que Ele fala? Eu te conheço as tuas obras, conheço. E Ele diz assim, eu queria terminar, irmão, com uma palavra do Senhor Jesus no Evangelho de João. Todo aquele
aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora, porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu, pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Então que o Senhor Jesus possa fazer a obra no seu coração essa manhã. Ele é o Senhor, assim como Ele anda no meio da igreja, irmão, assim como lá no profeta Ezequiel, Ele mandou soprar o seu espírito no meio de um vale, cara, de ossos, irmão. E sobre esses ossos levantou a vida. Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e sopra sobre estes mortos, para que vivam. Essa é a vontade do Senhor essa manhã, que o Senhor possa fazer essa obra no seu coração, e em nome de Jesus você possa tomar uma posição em Cristo, cara, e aceitar a Ele e ter a sua vida eterna. É isso que eu oro. Eu queria agradecer e orar. Vamos orar então, baixe sua cabeça, meu Senhor. Querido Deus, ó Pai, nós agradecemos, ó Senhor, por estarmos aqui, ó Senhor Deus, ó Senhor Deus, pelo ser o Deus da igreja, ó Pai, ó Senhor Jesus. O Senhor é que é o Senhor que anda no meio dos candeeiros, ó Pai. O Senhor é que nos conhece, Pai, nos chama, Pai, do mundo em trevas, Pai, para a sua maravilhosa luz. O Senhor quer fazer uma obra, Pai, salvadora nas nossas vidas, Pai. O Senhor quer escrever o nosso nome, Pai, no livro da vida, ó Deus. É aqueles ainda que não entenderam essa Tua palavra, essa mensagem, Senhor Deus. Que o Senhor possa, Pai, fazer este milagre no coração dessas pessoas, Pai. Esse é o verdadeiro milagre que o Senhor quer fazer, ó Pai. Este, Pai, é o insondável, Pai. O Senhor quer transformar vidas, Pai, esta manhã, Senhor Deus. E que o Senhor Deus possa, Pai, invadir, Pai, os corações das pessoas que vão estar ouvindo, Pai, essa Tua palavra, e possa operar essa salvação tão grande e maravilhosa, ó Deus. Nós agradecemos no nome do Santo do Senhor Jesus esta manhã. Amém. Glória a Deus.
desafio é, para nós que já entregamos a nossa vida a Cristo, que nós possamos consagrar ela e viver de forma digna, como tal, com vestes brancas. E para isso nós precisamos de ação, nós precisamos desejar isso, nós precisamos buscar isso todos os dias. O segundo chamado, como o Daniel deixou bem claro aqui, é para você que está em cima do muro, para você que ainda não se posicionou diante dessa graça, dessa misericórdia. A palavra de Deus diz que nós obtenhamos salvação por meio de fé, fé em Cristo, fé na obra dele, porque a palavra de Deus diz, a música que nós cantamos diz, ele tem poder para salvar, ele quer salvar a sua alma. Amém? Eu quero me despedir com as palavras do apóstolo Paulo, agradecendo pela oportunidade de estar com você mais uma vez, que diz assim: que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de nós. Deus abençoe sua semana e Deus abençoe a sua semana para você que está aí no YouTube. Um abraço.